Olá, boas-vindas a você que nos acompanha em mais um episódio de Conversas Literárias. Eu sou a Carol Bataillé. Eu sou o Diogo Brunner e hoje a gente recebe aqui Felipe Guaraná e Rafael Moreira para falar muito do Carnaval de Paraty, de poesia, entre outras coisas. Nascido e criado na beira dos rios, da serra e do mar, da mata que beija a Bahia, o Atlântico a nos abraçar. No piso de pedra aprendi, tropeços nos fazem andar. Nos bares bebi para ti, sedento de amor e luar. Minha terra é onde nasci, onde vivo eu vim pra ficar. Cidade não é ventre vazio, é o amor que escolhe o lugar. O que importa é que somos daqui, pois a vida nos quis adotar. Irmãos, filhos de Paraty, partilhando a bebida da terra e a comida do mar. Somos daqui, pois a vida nos quis adotar. Irmãos, filhos de Paraty, partilhando a bebida da terra e a comida do mar. Então, bem-vindos Guaraná e Rafael. Para a gente começar nosso papo, eu vou pedir para vocês contarem para a gente o porquê que a gente abriu o programa com a música O Que Importa. Foi muito bom esse início com essa canção. Eu acho que ela, na verdade, já seria a síntese de tudo. Esse trabalho que a gente vai estar colocando aqui nessa entrevista. Aliás, agradecer muito aí o Sesc, né, por finalmente a gente ter esse retorno como compositores, como poetas, por estar trabalhando com música popular brasileira aqui em Paraty. O que importa, eu acho que é a parceria por excelência minha do Rafael Moreira, porque ela, inclusive, é uma parceria em todos os aspectos da canção, né? Nós fizemos desde os acertos da linha melódica e harmônica até os versos, a letra, nós fizemos em parceria, como 4 mãos de 2 cabeças mesmo e dois corações, né? A canção tomou essa forma lá no Coriscão, aqui no Coriscão, mas lá em Belo Monte, num encontro que a gente teve, uma espécie de um encontro de iluminação, né, regado a cachaça. E a gente, na verdade, ali a gente acertou umas 3 ou 4 canções, das quais essa, O Que Importa, que
é uma canção que propõe uma verdadeira unidade mesmo, né, de nós, moradores, amantes, viventes de Paraty. É impressionante porque ela é uma canção que fala dessa comunhão composta justamente por dois personagens, o supostamente nascido e criado, e o outro supostamente vindo para ficar aqui. O Rafael já tinha alguma coisa da melodia, nós juntos acertamos a sequência melódica, e para a letra o Rafael tinha um verso que acabou sendo realmente a letra toda convergida para esse verso final, né, que é partilhando a bebida da terra e a comida do mar, que também é, assim, acho que um dos versos mais bem-sucedidos aí que eu já ultimamente tive contato. Ela nasce desse verso, então, cara? E a letra, eu acho que nasce sim desse verso, e converge para esse verso, né? É muito interessante que a gente não pensou nada disso, é claro, quando a gente começou a escrever a letra. O Rafael me apresentou esse verso, cara. Eu falei pra ele assim, cara, guarda isso aí, que a gente vai usar. E ele simplesmente é o término da letra, o desfecho, né? Que fala novamente dessa mistura, né? Me surgiu uma dúvida aqui. Vocês são nascidos aqui, nascidos em Paraty, ou vocês são dos que vieram para ficar? Não, o Rafael, apesar da data de nascimento, da certidão de nascimento dele ser de Niterói, ele é nascido e criado em Paraty, né? No centro histórico. Acho até mais interessante ele responder isso, né? Essa questão. Eu é que estou já há 15 anos aqui na cidade. Vim para ficar sem nunca, inclusive, ter vindo antes para cá. É uma coisa assim meio louca. Eu vim para Paraty, eu nunca tinha vindo aqui. Sabia onde era. E aqui estou desde então. E você, Rafael? Então, primeiro, boa tarde, né? Que eu estava esperando vocês falarem. Eu gostaria de agradecer muito pelo convite. A gente fica muito feliz em poder contar um pouco dessa nossa trajetória aqui como músicos e compositores em Paraty. E essa canção que o Guaraná estava falando... Bom, primeiro, sim, eu sou só nascido em Niterói, mas minha família toda é daqui e eu vivi minha vida praticamente inteira aqui. Saí de Paraty só para estudar e voltei. Mas vivi aqui grande parte, a maior parte da minha vida, na verdade. E essa música que a gente compôs, né, chama O Que Importa, na verdade mesmo, a primeira etapa dela foi a melodia e a harmonia. Né? Esse primeiro encontro que a gente teve na casa do Guaraná foi um encontro para celebrar, né, de amizade, e a gente estava num dia com vontade, inspirados para fazer música, e aí a gente começou a criar algumas linhas melódicas e algumas harmonias. E aí desse dia, eu não tenho certeza se foi nesse dia que essa frase saiu, mas eu acho que não, acho que a gente que eu levei essa melodia para casa, e aí saiu essa primeira frase, e daí a gente trocou um pouco as composições, se não me engano, por e-mail, por conversas assim. E depois a gente se reuniu de novo na casa do Guaraná, lá no sítio Belo Monte, cozinhando, bebendo, tocando, descontraídos assim. E a gente foi escrevendo exatamente como o Guaraná falou, assim, a 4 mãos e 2 cabeças, né? A gente começou a escrever juntos mesmo, assim, a música, que é uma experiência que eu nunca tinha tido, assim. As minhas músicas eu compunha sozinho. E de repente a gente se viu numa parceria ali, juntos, convergindo para um mesmo trabalho, para o mesmo filho, né? Que é a canção, para a mesma filha. Foi o primeiro trabalho que vocês fizeram juntos? Sim.
Sim, foi o primeiro. E eu, na verdade, eu acho que foi o único que foi feito por inteiro junto, assim. Porque a gente tem outras parcerias, mas as outras parcerias são... por exemplo, eu comecei fazendo a harmonia, a melodia, o Guaraná colocou a letra. Tem outra música que eu compus quase inteira, o Guaraná depois veio com auxílio luxuoso e melhorando as rimas e colocando mais algumas coisas. Eu acho que a que importa foi a única que a gente fez por inteira, assim, realmente a 4 mãos. Desde da harmonia, a melodia, até a concepção da letra. Ah, legal. E, Rafael, eu não sei como é para você, queria ouvir você e o Guaraná assim, sobre isso, né? Tem músicos que são poetas também, tem poetas que são músicos. Então, assim, para cada um funciona de uma forma a questão da letra e da composição. Vocês, em algum momento, já aconteceu de fazerem a letra antes ou a composição sempre vem antes? Como que é isso nessa parceria de vocês e no trabalho individual também? Bom, assim, para mim, no meu trabalho pessoal, geralmente eu faço a melodia primeiro e dessa melodia, acompanhada com a harmonia, eu escrevo em cima. Mas já aconteceu de eu fazer ao contrário, assim, eu ter um poema, um texto e colocar a música nele. Mas eu sou mais um compositor de música. Eu escrevo também algumas coisas, alguns textos, alguns poemas, mas eu não me considero um poeta. Eu me considero mais um músico e um compositor de músicas. Já o Guaraná, eu não sei o que ele vai responder, mas eu o considero um grande poeta e também um grande compositor. Maravilha. Vai lá, Guaraná, o que você acha? Olha, essa questão é muito doida, porque se eu não me falha a memória, a tradição da poesia é ser cantada, né? Os primeiros poetas, eles tocavam com a harpa, eles iam cantando os versos, né? Então eu acho que a canção, ela é no final das contas, uma manutenção dessa tradição, né? Para mim sempre foi muito mais fácil colocar a letra em canção, colocar a letra depois da melodia pronta, porque você meio que formata a canção quando você coloca a melodia. Eu também, assim como acho que o Rafael está falando, para mim é muito mais difícil fazer o caminho inverso. Só em uma canção que eu fiz isso. Mesmo assim, eu fiz a partir só do refrão, o restante eu fiz como todas as outras, que é um samba, bossa nova meu que chama Presente, que eu iniciei com música não dá futuro, dá presente. Futuro é só o passado mais ausente. Eu tinha esse verso e daí eu musiquei aquilo e o resto da canção fluiu. Então, como eu acho que essa forma tem gente que compõe muito bem o contrário, tá? Tem gente que é capaz de pegar, sei lá, os versos do Carlos Drummond de Andrade e transformar em canção. O Toquinho fazia isso também com os sonetos do Vinícius, mas eu acho complicado. Eu acho que é por isso que o que importa é tão importante, porque ali a gente fez tudo junto. E em outras canções, como por exemplo, o Rafael tem parece que era um reggae que foi batizado pelo Pedro Guma, a Teta Gorda, que ele pegou, que eu ouvi esse reggae a primeira vez e falei, cara, toca isso aí em marchinha. Aí, ficou maneiro. Aí surgiram uns assuntos que talvez já seja até maneiro a gente conversar, né? Lembrar dela, que essa canção também é uma canção assim, riquíssima de histórias, mas eu simplesmente, me intrometi ali com uma estrofe. A canção do Rafa já estava toda pronta. Então, foi mais fácil.
Na despedida do Arrastão, o Rafael já tinha tudo praticamente também, a primeira parte, né? E eu já tinha composto as duas primeiras canções. Queria muito que eu não fosse só eu o compositor do bloco. O Rafael ainda não tinha feito nada especificamente para o bloco. Então ele me deu essa canção para colocar a letra. Eu senti falta de um refrão que redimisse a despedida toda da letra da canção, e aí eu fiz só a melodia do refrão. Então aí essa eu escrevi a letra toda, mas também eu gosto muito, mas em O Que Importa não, foi assim, como ele falou, parece que a gente estava se conhecendo ali, e dali a gente fluiu esse trabalho de marchinha de carnaval aqui em Paraty. Massa. Cara, pra gente até entrar nessa história, eu queria que o Rafael contasse pra gente um pouco como que é a formação, então, do Arrastão, né? Do Arrastão do Jabaquara, que, para quem não sabe, é um dos blocos mais conhecidos aqui do Carnaval de Paraty. Queria ouvir um pouco, assim, como que surge esse bloco? Na verdade, Diogo, o bloco é anterior à nossa participação. O mestre Biba, né, que é o José Luiz, ele é fundador do bloco Assombrosos do Morro, que é um bloco só de bonecos gigantes, né, de papel machê. E ele mora em Jabaquara e ele resolveu criar um bloco no bairro que ele estava morando, e criou o Arrastão da Jabaquara junto com outros moradores da Jabaquara. E por 2 anos eles saíram com os bonecos na praia, acompanhados de um carro de som tocando marchinha, porque isso era outra coisa que eles tinham vontade, né? Que era aquela vontade de ter alguma outra manifestação na cidade, além da banda Santa Cecília, que tocasse marchinha. E aí, depois desses 2 anos do bloco saindo somente com os bonecões de papel machê, eles falaram com o Felipe Pada, que é o apelido carinhoso é Pipico, nosso amigo, e o Pipico falou com os amigos que ele tinha, que eram músicos, né, que tocavam, que era eu, o Guaraná, o Felipe Alcântara, o Bruno Pada, o Pedro Alcântara, e aí chamou a gente para participar desse bloco, que era um bloco recém-nascido, né, para a gente criar para a gente participar, criar, enfim, a parte musical desse bloco. Na verdade, o Guaraná e eu, a gente se conhecia, assim, de vista, praticamente. A gente já tinha se encontrado em rodas de samba, já tinha até tocado junto, assim, na roda, né? Mas a gente não tinha uma amizade construída realmente, né? E aí, nesse primeiro ano que a gente começou... tem o Maguinho também, claro, o Maguinho, o cavaquinista, que é uma das almas também do nosso bloco, estava junto desde o início. E aí, já no primeiro ano que a gente começou a tirar as marchinhas tradicionais de carnaval, né, do Brasil, e as marchinhas tradicionais de Paraty, o Guaraná chegou com uma canção composta por ele em homenagem ao bloco, né? Que chama-se Arrastão da Jabaquara, né, a canção, que era uma canção linda, que a gente começou que a gente já introduziu no bloco. E o primeiro ano foi assim, foi bem informal, a gente se conhecendo, a gente tirando ainda músicas, a gente com poucos instrumentos de percussão, e a gente começou a se conhecer, a gente saiu pelas ruas do Jabaquara tocando, cantando e se divertindo, né? A nossa intenção principal ali era se divertir no carnaval. A gente, pelo menos em princípio, a gente não tinha uma ideia formada de fazer um bloco tão grande como é hoje, né?
E aí do bloco, na verdade, a partir desse primeiro encontro do bloco, a gente criou uma banda na época que se chamava Os Guaiamu, que a gente tocava samba, marchinha e ciranda de Paraty. E aí com essa banda a gente tocou muito naquele ano, a gente tocou em muitas festas da cidade, a gente fortaleceu o repertório, começou a ensaiar. E aí eu acho que a formação dessa banda e esse calendário de ensaios e de apresentações, eu acho que ele fez a gente fortalecer esse vínculo, essa amizade entre nós e fortalecer também a parte musical do bloco, né? O que levou, é claro, a gente a ter uma amizade profunda, né? Sermos amigos até hoje, enfim. E o que levou, eu acho, o bloco... a gente querer compor para o bloco e fez com que o bloco crescesse, assim, né? Porque a gente resolveu se empenhar naquilo de compor, de ensaiar e fazer cada vez mais sério, né? Esse trabalho que começou com uma diversão de carnaval. Então, nesse primeiro momento, vocês ainda não estão compondo as marchinhas originais do Arrastão. Isso vem num segundo momento. Na verdade, o Guaraná, sim. O Guaraná, ele veio com uma composição logo de cara. O que surpreendeu a todos, eu acho, assim, porque era uma brincadeira e o Guaraná já veio com uma composição em adoração ao Jabaquara, em homenagem ao bloco, assim. Mas mesmo assim, eu acho que nesse primeiro momento em que ele chegou com essa composição, a gente não entendia, eu acho, a proporção que isso ia tomar. Ah, não, isso é com certeza, né? Eu acho que isso assim, porque é muito difícil, a gente não tem a dimensão histórica das coisas no momento, né? Muito complicado, só depois que você consegue, ainda mais quando você está dentro do movimento mesmo, né? E o bloco, eu acho que por uma série de fatores, né? Mas o Arrastão, ele teve um crescimento assim meio que vertiginoso, né? E a gente, quando percebeu, já meio que não estava assustando mais tanta gente que fala, pô, o melhor bloco, a gente vai para lá e pô, que bom que vocês tocam à tarde, todo mundo estava esperando isso, sabe? E a gente viu, era um movimento de massa, né? Em Paraty. E muito maneiro, sem capitular, né? Sem capitulação, as canções a gente nunca rebaixou teoricamente a qualidade tanto melódica, harmônica, quanto da poesia das canções por alguma suposta pressão de que as pessoas vão cantar, ou ninguém vai cantar, né? Pelo contrário, né? Isso é algo que tem que acabar, desaparecer na cultura musical, né, do Brasil. Achar que o povo não tem condição de cantar, ouvir, gostar, aprender algo que saia um pouco mais da complexidade comum que a gente vê no dia a dia, né? Ô Guaraná, eu ia até te pedir para falar um pouco sobre isso, esse diferencial das marchinhas do Arrastão, da onde tem isso, como vocês chegam nisso, e explicar um pouco qual é esse diferencial das marchinhas do Arrastão. Eu não sei se o Rafael concorda comigo, mas a gente nunca parou assim, olha, eu vou compor agora uma marchinha que vai ter um diferencial pro Arrastão de Jabaquara. Pelo menos eu nunca fui assim pra compor nada, tá? Mas assim, a primeira marcha, que, cara, de novo, que eu acho uma marchinha complicada de cantar, híbrida. A gente fala que é uma marchinha de carnaval, mas, pô, não, é uma maior forçação de barra isso, porque a canção, ela inclusive, ela tem umas partes que parece axé e depois volta, enfim, ela não é uma canção, uma típica marchinha carioca de carnaval, sabe? Que aquele é pequena, tem um refrão pegajoso e volta e todo mundo, na terceira vez que ouve, já tá todo mundo cantando. Não é isso, sabe? A gente não teve essa intenção. Inclusive, eu nunca tinha composto nada
com esse título, que eu vou compor uma marchinha. Acho que também foi por isso que acho que aconteceu. O fato é que a gente tinha um bloco, a gente tem um bloco, né? Na época a gente estava também, é importante dizer, também ninguém foi convidado em grupo, né? Como o Rafael bem coloca, a gente nem se conhecia. Acho que foi feito um chamado assim, mesmo pessoal, né? O Pipico é que me chamou, o Felipe. A gente se conhecia do Educação na época. Então, o fato é que menos de 2 semanas antes do carnaval a gente não tinha uma marchinha. E aí eu me aventuro a fazer essa, né? Ela às vezes parece com frevo, enfim. Mas o que para mim sempre foi uma alegria tremenda, primeiro a recepção pelos músicos do bloco, né? Eu escrevi um texto sobre isso, né? Minha lembrança de como é que foi a construção dessa marcha e como que eu apresentei, porque eu estava muito seguro, quem ouviu pela primeira vez foi o Maguinho, que toca com a gente desde o início também, é fundador da parte musical do Arrastão, e ele ouviu, ele em momento algum, ele teve observação alguma, ele simplesmente sorriu e acompanhou, e achou muito maneiro, e era mesmo, e a gente sempre canta, e as pessoas cantam, cara, sabe? As pessoas cantam, não é no carnaval, não, a gente toca, tem gente que a gente nunca viu cantando. Então eu acho que se há um diferencial no que a gente compôs, é da gente ser sincero no que a gente está compondo. E aí, meu irmão, ninguém segura a poesia, ninguém segura a canção brasileira. Eu acho que é isso. O coração a batucar, vamos cantar com o Arrastão, mascaradinho se aprumar, vamos fazer carnaval até no Caçununga. O coração a batucar, vamos cantar com o Arrastão, mascaradinho se aprumar, vamos fazer carnaval até no Caçununga. Venha, se despa, se entregue, belisca, mas só se for do lado certo. A festa é a carne, a vida o boneco, regente do nosso universo. Chove confete, o sol nos promete com zelo fazer companhia. Retrato da lua, impresso no mar, vamos brindar com Guaraná. O coração a batucar, vamos cantar com o Arrastão, mascaradinho se aprumar, vamos fazer carnaval até no Caçununga. O mestre Zé Luiz fez a todos sonhar, regando mangue e os guaiamu, o Arrastão florescerá. O coração a batucar, vamos cantar com o Arrastão, mascaradinho se aprumar, vamos fazer carnaval até no Caçununga. O coração a batucar, vamos cantar com o Arrastão, mascaradinho se aprumar, vamos fazer carnaval até no Caçununga. Legal, cara. Aí é legal falar, né, que a gente abriu o programa falando bastante, assim, dessa coisa da composição e do poeta, né, a literatura e a música. E aí a gente chega na figura do Zé Kleber, que é essa figura que também flertou, né, com várias possibilidades artísticas, assim. Aí eu queria saber do Rafael, onde o Zé Kleber entra nessa história toda? Bom, na verdade, eu sou de uma família de músicos aqui da cidade, né? Eu tenho meus tios que são músicos, primos, meu avô, Leon, era músico, todos eles da parte do meu pai. Eu tenho da parte da minha mãe também, meu bisavô, que era de banda, da banda Santa Cecília, meu primo. Todo mundo flertava e conversa com a música, né? As festas de família são regadas à música, todo mundo toca, cada um pega um instrumento, enfim.
E eu sempre ouvi as músicas do Zé Kleber em casa, né? Meu pai canta as músicas do Zé Kleber e tudo, meus tios cantam, e meu avô também compunha, né? Meu avô Leon. Então eu particularmente, eu sempre tive contato com essas tradições da cidade, né? Com as músicas do Zé Kleber, com a ciranda, enfim. E aí, numa época, eu ouvia bastante essas músicas, mas eu não as tocava, né? E aí, uma época em que eu estava aprendendo a tocar essas músicas com meu pai cantava, eu acompanhava o violão, surgiu uma banda que era a Ciranda Elétrica, que começou a reescrever e colocar uma nova roupagem assim, nas músicas antigas. Eu achei maravilhoso tudo, principalmente a ciranda, né? Que a gente tinha assim na cidade que ciranda era uma coisa de velho, que não era para jovem, que jovem não tinha acesso, não gostava, enfim. E aí foi um movimento da gente se reaproximar da ciranda, né? Os jovens. E o Maguinho, esse cavaquinista que toca com a gente, ele é um mestre cirandeiro. A família dele é da Ponta Grossa, então ele trouxe muito isso para o bloco também. Tanto que essa banda que a gente tinha, que era os Goiamu, a gente tocava samba, marchinha e ciranda, né? A gente, nesse primeiro ano, a gente estava navegando aí por esses 3 universos, tentando chegar em alguma coisa que a gente se identificasse mais. E o Zé Kleber, ele veio pra gente como um grande expoente, como um grande poeta que ele é na cidade, né? Assim como o Maguinho já tocava Zé Kleber, a gente já tinha essa memória na gente, o que faltava era canalizar, era trazer para o coletivo, né? Cada um tinha a sua experiência, a sua vivência ali com as músicas e com a poesia do Zé Kleber, mas faltava a gente trazer para esse coletivo. E num momento da história da cidade, se não me engano, foi em meio a uma gincana da Festa do Divino, acharam uma fita com gravações do Zé Kleber e remasterizaram, arrumaram a fita e fizeram um CD com, tinha cerca de 10 faixas lá naquele CD. Ele encerrava, se não me engano, com uma poesia que chama Lamentações sobre os Muros de Paraty, que ele ficou em segundo lugar no concurso de poesia do Rio de Janeiro. E aí, cara, todo mundo que não tinha acesso ao Zé Kleber em casa, né, porque, minha avó tinha disco do Zé Kleber, minha avó tinha o livro de poesias do Zé Kleber, então a gente tinha contato, mas todo mundo que não tinha esse contato anterior passou a ter com esse CD, que foi feito a partir dessa fita que acharam. E aí eu acho que popularizou um pouco mais, né, ainda mais porque na gincana você lida com centenas de jovens da cidade, né, então todo mundo tinha que vender os CDs, era uma coisa assim na época da gincana. E aí eu acho que popularizou um pouco mais na cidade o Zé Kleber. E popularizou ainda mais quando a gente colocou no repertório do Arrastão essas marchas rancho do Zé Kleber, né, que são marchas maravilhosas em exaltação à cidade, em exaltação a toda aquela cidade que ele vivia na época, né? E eu acho que essas marchinhas dele e as marchinhas também do meu avô Leon inspiraram muito a gente, assim, pelo menos a mim, me inspiraram muito no processo de composição das marchinhas, né? A gente beber dessa água, beber dessa história da cidade para pensar o que está acontecendo agora e para escrever as marchinhas que a gente inclusive tanto ama do Arrastão da Jabaquara. Rapidinho pra gente, explica para quem não é de Paraty o que é a gincana aqui da cidade. Cara, a gincana do Divino, aqui a gente tem a festa do Divino, né, Espírito Santo, que é um patrimônio imaterial nacional. E dentro da festa do Divino, no segundo final de semana, existe uma mega gincana, que é uma gincana
que em princípio era 24 horas, né? A gente começava 9 da noite do sábado e ia até 9 da noite de domingo, realizando um monte de tarefas, um monte de provas que eram boladas por uma comissão organizadora. Então tinham várias equipes, tem os ordinários, o kamikaze, várias outras equipes que participam, fazem suas camisas, cada uma de uma cor, e tem centenas de crianças que participam disso, e tem várias provas sobre a história da cidade, sobre pontos antigos da cidade, provas culturais para você dançar, para você cantar, para você pintar, enfim, uma gincana. E nessa gincana muito da história da cidade é revivida, né? É redescoberta. E aí o Zé Kleber, eu acho que participou da gincana nesse sentido, né, de voltar à tona assim no meio dos jovens. Eu vou aproveitar esse momento para fazer um parênteses e dizer para os nossos ouvintes que no episódio 4 do Roda de Escuta, que também faz parte dos nossos podcasts aqui do Sesc Paraty em Rede, a gente fala mais sobre a gincana de Paraty, que é um evento muito famoso na cidade. Sim, eu participei da vida inteira da gincana. Cara. E o Guaraná, para você, o Zé Kleber também é uma grande influência? Pinga alegria por toda a cidade, marvada saudade pra longe daqui. Remédios de minhas dores é uma noite em Paraty. Mesopotâmia de festas, bela desadormecida. Cidade evento, evento cidade, vento cidade, vento cidade. Paraty envelhecida, desce macia, da cabeça ao coração, que pula em euforia e dança e canta até cansar, depois cansa e se deita aos pés da serra, na beira do mar. Poesia ardente de minha terra e tocar com os meus camaradas, esta é a minha cachaça, esqueci o resto do poema. Mas tá lindo, tá lindo. Maravilhoso, cara. Maravilhoso, eu tava me emocionando. Ai, ai, é a turista branquinha que passa, enfeitando a tarde azulada, é a paixão nos engenhos gerada, é beijo em boca doce, caramelada. Fermentemos, pois, a nossa vida, desengarrafando esquecimentos e lembranças destiladas. Uau, muito bom. Muito bom. Eu acho, cara, que Zé Kleber, eu acho que o que fica de Zé Kleber pra gente é, primeiro, essa coisa do poeta militante, digamos assim, né? O poeta vivo, sabe? Mesmo, deixando o seu poema onde tem que ser falado, vivo, na manifestação cultural, né? E não simplesmente escritos dentro de um livro fechado numa biblioteca, né? Eu acho que essa é a primeira lição, a primeira reverberação do Zé Kleber. A segunda é de ser iconoclasta, gente. Não tem essa de poeta certinho, organizadinho, sabe, na academia, não. O Zé Kleber, ele tinha isso mesmo, né, de arrebentar com as estruturas, de denunciar as feridas, né, da gente, da sociedade. A gente faz isso nas nossas canções, sabe, nunca são canções anódinas, nunca são canções neutras, sabe? Simplesmente de beleza e o belo pelo belo. Rafael, quando escreveu a letra de Teta Gorda, era um panfleto, assim, né? O que a gente fez? Qual foi a minha contribuição? Duvido que era o Zé Kleber buzinando. Pô, vamos botar umas paradas nonsense no meio aí pra poder dar uma leveza nisso. A gente, saiu a letra de Teta Gorda. Então, eu acho que essa presença, essa conversa mesmo viva e sem policiamento, é o Zé Kleber vivo com a gente no bloco, nas nossas canções, é isso. Maneiro. Ô, Rafael, fala um pouco da Teta Gorda, cara, já que o Guaraná tocou nela. Cara, então, a Teta Gorda
É uma canção com uma melodia e com uma harmonia bem simples, bem simples mesmo, para adornar esse panfleto. E assim, cara, como o Guaraná falou, a gente, quando começou a compor pro bloco, a gente precisava externar, né, algumas opiniões. A gente não podia ser só o pintor de aquarelas, o que pinta o belo, sabe? Claro que eu não estou falando mal de pintor de aquarela, por favor. Mas a gente precisava mostrar um pouco do que estava acontecendo de verdade na cidade, assim. E aí a gente fez uma música que era um protesto, assim, do que acontecia na cidade, mas ela servia para qualquer outro lugar. É uma canção que não tem, na verdade, um endereço, né? E, cara, impressionantemente a gente foi censurado, assim, com essa música. No ano que a gente lançou a música, o bloco não recebeu o cachê que deveria receber da prefeitura. E aí foi assustador, né? A gente, caramba, olha a força que tem as letras que a gente faz, né? E aí que a gente realmente não parou de tocar nem um segundo essa música, né? Como o Guaraná falou, ela começou como um reggae, a gente transformou em marchinha, e hoje em dia a gente voltou a tocar em reggae, assim, ligada em outra música que é do Guaraná. A gente termina a música dele e entra num reggae e toca a Teta Gorda de novo. E o Guaraná, ele colocou essas coisas nonsense, assim, mas que parecem nonsense, mas que fazem todo sentido. E ele também fez a última estrofe, que é maravilhosa, assim. Então, é uma letra que é uma música que inclusive faz essa ponte, essa conexão, eu acho, com o Zé Kleber, né? O Zé Kleber também foi um poeta perseguido pela ditadura militar no Brasil. Não, é porque o Cerco de Poesia, na verdade, ela tem uma... Eu acho que ela tá bem próxima, assim, pelo menos a estrutura dela me lembra muito a Bela Adormecida mesmo, do Zé Kleber. Eu não sei por que aquela canção... Eu acho que ela não é que ela seja parecida, mas ela é que mais, assim, eu fiz sob a luz de uma outra marchinha do Zé Kleber. Eu acho que tem isso, sabe? Eu acho que o Cerco de Poesia tem essa questão dela ser uma música em tom menor também, né? Que eram as músicas do Zé Kleber praticamente em tom menor. Isso, E a linha melódica, ela é identitária, né? Ela realmente parece as marchas ranchos do Zé Kleber. Eu acho que por isso que você sente a proximidade. Vocês falaram da última estrofe dessa música e eu fiquei curiosa. Cara, eu vou tentar cantar, mas eu tô sem acompanhamento. Mas assim, o perfeito me detesta, perdeu a oportunidade de se calar, e a nós o que nos resta, botar a boca no trombone e esgoelar. É interessante, você vê de novo, o perfeito me detesta, né? Eu acho que também mais é clever do que isso, eu acho que é complicado, né, cara? Ô, Rafael, você falou já de marcha rancho. O que é marcha rancho, cara? Cara, então, o Zé Kleber, ele fazia essas músicas que eram mais... Por exemplo, você vê as marchinhas, né? Sei lá, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Ela tem esse ritmo da marchinha, mas é sempre uma coisa feliz, né? Essa coisa pra cima, geralmente em tom maior. As marchas rancho que o Zé Kleber compunha aqui eram marchinhas, mas que não necessariamente eram marchinhas de carnaval, e todas em tom menor, com essa roupagem bucólica, sabe? Essa coisa que parece triste, mas fala lindamente da história da nossa cidade. Então eram essas marchinhas, são parecidas com as serestas antigas, né? O Zé Kleber compunha muito dessa forma, e meu avô Leon também. É uma tradição que a gente tem em Paraty, no Brasil, enfim.
já vai voltar. Amar é paixão em nosso coração. Adeus ao arrastão. Ai meu Deus, a Jabaquara pede pro luar. Atrás a noite venha devagar, que nos estenda um pouco a ilusão. Eterna tarde no arrastão. Meu amor, segue o choro, ainda é carnaval. A paixão só pro tempo como vendaval. Não faz mal se ainda quer brincar. Os seus lábios abrem alas, meus carinhos vão passar. Água salobra, lágrima de adeus, vem marejando os olhos meus. Cada minuto agora é joia rara no arrastão da Jabaquara. Ai meu Deus, e a saudade enfim nos desmascara. A tarde cora de tanta emoção. A despedida segue o ano afora. Eterna noite no arrastão. Meu amor, segue o choro, ainda é carnaval. A paixão só pro tempo como um vendaval. Não faz mal se ainda quer brincar. Os seus lábios abrem alas, meus carinhos vão passar. Laia, la, laia, la, laia. Cara, agora eu queria, mudando um pouco de assunto só, porque a gente não pode deixar de tocar no assunto de que a gente vive uma pandemia, né? E a cultura como um todo foi muito afetada. Mas eu queria saber de vocês, assim, como artistas que criam, o que na criação artística, o que essa pandemia mudou para vocês, assim, o que ela interferiu na criação de vocês, se é que interferiu? Olha, que pergunta difícil, né? Olha, eu acho, pelo menos de minha parte, né? Não sei se já vivíamos, de certa medida, partilhando solidões, né? Nesse momento histórico tenebroso que nós estamos vivendo. Eu acho que essa pandemia, nessa parte, foi uma radicalização disso, né? É uma mostra final do que o capitalismo consegue fazer com a humanidade, né? Interessa o que vai acontecer com o homem, na verdade. Interessa são os lucros, né? Os lucros do latifúndio, da produção agrícola, da expansão agrícola para dentro e além de biomas intocados, né? Esse vírus não é uma maldição do Egito, né? Esse vírus é simplesmente uma resposta ao modelo predatório que nos assola, né? Mundialmente. E sei lá, a gente fica pensando o tempo todo que tá imune a essas questões, né? Que, não, isso não vai nunca acontecer nada comigo, é só continuar minha vidinha cotidiana, né? E sigo feliz até o meu dia final, né? Mas não, a sociedade, ela sempre nos toca. Então, para mim, é por aí. Eu cada vez mais ensimesmado e, ao mesmo tempo, ciente da minha, assim, vulnerabilidade individual perto de um quadro que assola todos, quer eu queira ou não. Então, acho que o caso é ou né, admitir que é isso aí mesmo, a realidade, que se dane, enfim. Ou, para os que assim creem, né, em se organizar para tentar, de uma forma coletiva, modificar esse estado de coisas. Isso aí, pelo menos, eu tento, para poder ter algum propósito nessa vida e colocar a vida também na minha poesia. É isso. Você tem feito poesias nesse momento? Tenho, escrevo, não tenho escrito tanto, mas tenho
tem algumas coisas que eu escrevi. É muito engraçado, né, assim, pro outro lado, né, porque, por exemplo, eu sou poeta, né, também, mas, digamos, eu sou poeta. Os poetas, eu até fiz escrevi um poema bem irônico, eu não vou lembrar agora, mas falando nisso, né, a gente que trabalha com poesia, não, nós que somos poetas e que nos arvoramos de querer alguma retribuição material por isso, acho que nunca ganhamos tão bem, né, esses R$600 aí por meio do auxílio aí. Os poetas tiveram aumento, acho que foi a única categoria que aumentou a retribuição, mas eu tenho escrito sobre isso também, mas não tenho também feito muito. Acho que as pessoas todas, pelo menos acho que eu converso, que eu vejo, as pessoas acho que estão meio desconectadas, assim. Acho que são uns livros que não se terminam nem de ler, nem de escrever, os textos que ficam também pela metade. Eu acho que é um momento de balanço geral, assim. Só que não pode ficar para sempre, né? A gente tem que conseguir, em algum momento, né, sair dessa e conseguir dar a volta por cima, porque a humanidade nunca vai ficar, sabe? Nunca vai se ajoelhar aos pés dessa opressão. E para você, Rafael, como está sendo essa questão de criação artística na pandemia, cara? Cara, então, na verdade, durante a pandemia, a gente ficou isolados na Praia do Caixadaço, né? A minha companheira mora na Praia do Caixadaço, a Lira, e ela tá grávida, né? Então a gente está passando essa quarentena, na verdade, cuidando da terra, ligando mais, fazendo essa ligação maior com a terra lá, coisa que na verdade eu tinha muito pouco, né? Apesar de ser daqui de Paraty e tudo, eu nunca tive uma ligação tão grande como eu estou tendo agora com a terra, com a pesca. Não estou dizendo que eu sou pescador nem nada desse tipo de coisa, mas a família dela né? A família dela trabalha com isso e tudo, então eu estou vivendo isso de muito perto, assim. E isso é impressionante, como lá, principalmente, né, Trindade, como esse tempo, esses 5 meses que a gente está aí parado, como que isso fez o lugar mudar, assim, né, ficar completamente diferente. Porque a gente tem em Trindade, a gente tinha, né, pelo menos até antes da pandemia, um turismo de massa, né? Muita gente indo para aquele lugar, principalmente na piscina natural, que é um lugar lindo, maravilhoso, mas que está sendo aos poucos destruído, né? A gente tem um turismo de massa, muita gente naquele lugar. A gente não tem ainda um controle, né, de acesso. Estuda-se esse controle, né? O parque já tem o Parque Nacional da Serra da Bocaina já tem um projeto lá para implementar no lugar, mas até agora ainda não tem esse controle. E sem essa quantidade enorme de turistas, cara, eu vi muita coisa nesse tempo que eu tô lá. Primeiro, a coisa mais gritante, assim, é os passarinhos que voltaram a aparecer, assim, absurdamente próximos da praia, né? Passarinhos grandes, tucanos, tudo aparece agora próximo da praia, coisa que a gente via pouco, assim. A gente já viu golfinho, baleia passando lá fora, uma infinidade de animais. A gente viu há um tempo atrás, na lua cheia, eu vi uma quantidade enorme de guaiamus na Praia do Meio, indo na beira do mar lavar a ova, sabe? Que é assim que eles falam, né? Que o guaiamu sai na lua cheia para lavar a ova. E a gente só via 1 ou 2 guaiamus escondidos, assim, quando via, né? Então a gente está vendo realmente, assim, um respiro da natureza nesse lugar que a gente está isolado, né? Mas quanto à produção, assim, eu tenho escrito algumas coisas, e o que eu faço muito é compor algumas melodias e algumas harmonias e deixar de canto, sabe? Gravar e deixar de canto para um segundo momento voltar a trabalhá-las, assim.
Mas a principal coisa que eu tô fazendo na quarentena não é compor e não é nada desse tipo. Eu tô estudando, cara, música. Que era uma coisa que eu não conseguia... Quer dizer, eu não conseguia fazer muito por conta de mim mesmo, né? Eu falava que não tinha tempo, tava trabalhando. E agora eu tô tendo tempo. Então eu tô estudando mais violão, estudando a harmonia, tô pegando para entender melhor o instrumento que eu trabalho, né? E para mim tá sendo maravilhoso, assim, porque eu tô ampliando os meus conhecimentos, né? E a minha possibilidade de desempenho, assim. Então está sendo interessante nesse sentido. Mas é claro que essa pandemia é uma coisa tenebrosa, uma coisa assustadora, e cada vez mais chega perto da gente que a gente conhece ficando doente e pessoas falecendo, assim. Então eu acho que é bem isso que o Guaraná falou, assim, a gente adentrando em lugares que a gente não deveria, a gente levando ao capitalismo sempre ao extremo, e a resposta do planeta é essa, cara, sabe? Não dá para vocês destruírem com tudo, porque que chega em vocês rapidinho. Galera, eu acho que a gente vai se aproximando do final. Eu queria saber de vocês se tem alguma coisa que vocês gostariam de falar que a gente não perguntou. Olha, eu não sei, vocês não perguntaram, mas o que eu deixo de novo como um apelo, sabe? Eu acho que não é nem tanto só por mim, mas é claro que eu me incluo, e eu já passei também dessa fase de ficar tão assim acanhado em advogar em causa própria, porque eu acho que no final das contas, se não é a gente que fala, vai ficar mais difícil, mas é necessário que a produção atual, local, viva, dos compositores de agora, de Paraty, seja reconhecida, trabalhada, entendeu? Debatida, laureada. A gente parece que vive muito como se não existisse, sabe? Num limbo, sei lá o que é isso, sabe? Eu fico assim, depois, porque são 10 anos, né, Diogo? 10 anos num trabalho que, sei lá, parece que se eu e o Rafael a gente ficar quieto, não acontece, que só que é uma coisa que surgiu numa geração espontânea e no carnaval assim mesmo se basta, né? E quando não, a gente tem que, né, dar mais ouvidos para as lições do Nelson Cavaquinho, né, e do Guilherme de Brito, quando diz que quando eu me chamar saudade, eu quero prece e nada mais, entendeu? A gente precisa de agora ter apoio, inclusive não é só para nós, né? É para que haja continuidade nesse trabalho, sabe? Que surjam novos compositores e que as pessoas só se espelham mesmo, no final das contas, em experiências exitosas, né? A gente já tá contra tudo e contra todos. Se ainda por cima fica essa invisibilidade, é muito difícil. Olha, uma das maiores alegrias que eu tive na minha vida de compositor, de artista de Paraty, na verdade, isso foi contado para mim, o Rafael pode muito bem, porque ele que me passou isso. A gente novamente voltando ao Cerco de Poesia, que é uma canção, cara, de uma letra assim, felicíssima. Na verdade, eu estou citando ali o Ferreira Goulart para falar lindamente de carnaval e da Jabaquara, falando do nosso lugar. Enfim, essa canção nunca foi gravada. Essa canção permanece simplesmente para os ouvintes, para quem for aos ensaios e os ouvintes do Arrastão no Carnaval. Essa canção, o Rafael Moreira foi chamado numa escola, crianças, de até 10 anos, que fizeram um movimento espontâneo, um arrastão da criançada, onde eles pegaram o modelo do arrastão da Jabaquara, esse modelo tradicional de, né, bloco, bonecões de papel machê, bateria e canções, marchinhas, e reproduziram isso, as crianças. E quando o Rafael Moreira
perguntou se eles queriam que cantasse alguma canção, alguma que eles lembrassem de predileção delas. O menino vira no meio e diz, fala, eu gostaria aquela, o cerco de poesia. Isso pra mim é emocionante, cara. E... desculpa, gente. Imagina. Eu também fiquei emocionada. É importante que a gente reconheça o artista vivo. A gente não quer ser nome de lei, cara. Sabe? Acontecer igual... Putz, grilo, Aldir Blanc, cara. Compositor como Aldir Blanc tem que ficar, no final das contas, aguardando vaga em leite de hospital, cara, porque não tem condição de pagar plano de saúde. A gente tá falando do Aldir Blanc, cara. Precisamos modificar essa realidade. Isso só se faz apoiando os artistas que estão agora vivos, em ativa na nossa cidade. É pensar mesmo universalmente, mas agir localmente. Quando o mestre Biba deu vida aos bonecos de machê, ele quis desfilar, quis brincar pra valer. Seus traços assombraram sem pôr medo no prazer. A arte foi bem mais que a vida, e a vida era tão pouco sem você. Arrastão na avenida, cerco de poesia em meu viver. Para, 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 quando as pastorinhas entoaram a melodia com a beleza que se fez, um sopro metal pra avisar que chegou o bloco mais querido, recriando o carnaval. A arte foi bem mais que a vida, e a vida era tão pouco sem você. Arrastão na avenida, cerco de poesia em meu viver. Para, 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 quando a bateria deu vida às marchinhas outra vez, o poeta acordou e num sonho se deu. Poemas enfeitaram a Jabaquara feito um rei. A arte é bem mais que a vida, e a vida era tão pouco sem você. Arrastão na avenida, cerco de poesia em meu viver. Para, 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 Muito obrigado ao Sesc, muito obrigado, Diogo, aí pelo convite. Grande abraço, Rafael, meu irmãozinho. Saudade, brother. Quer complementar alguma coisa, Rafael? Não, o Guaraná falando agora, eu me lembrei do início, né, da entrevista, você perguntando qual era o diferencial do bloco, né?
E aí, cara, eu me lembrei disso. Na verdade, cara, o que a gente fez, que a gente está fazendo no Arrastão, nesses 10 anos que a gente faz parte da parte musical, é uma coisa que não se tinha mais na cidade, que era justamente fazer essa união dessas tradições musicais com os bonecos de papel machê, que são também tradição na cidade, com o bloco saindo à tarde, e com a gente fazendo essa contribuição, com a gente trabalhando, compondo para o bloco, né? Isso a gente não tem mais na cidade, ninguém mais compõe para os seus trabalhos de carnaval na cidade. E aí, cara, quando me chamaram nessa escola, e a criançada, cara, foi impressionante, eles sabiam cantar todas as músicas, eles fizeram novas letras para as nossas músicas, né, que já existem, com a realidade deles, e conhecem, como o Guaraná falou, Cerco de Poesia, que é uma música que não está gravada, entendeu? Então, cara, isso significa que esse trabalho tá dando certo, né, nesse sentido de tocar as pessoas, de chegar até as pessoas, principalmente as crianças e os foliões, mas realmente, cara, os compositores ficam apagados, né? Isso não aparece como composição, assim. Você vê como o João Bosco, por exemplo, é um cara super famoso, é um mestre, né, que a gente ama e que a gente adora, e o Aldir Blanc não, né? As pessoas, quer dizer, claro que a gente conhece o Aldir Blanc, mas ele não tem toda essa publicidade assim que o João Bosco tem. Então é preciso que as pessoas olhem para os compositores, para os poetas, para as pessoas que estão fazendo cultura agora, né? Porque também tem isso, cara. A gente falou bastante do Zé Kleber, mas o Zé Kleber sofreu muito preconceito em vida, né? E de repente, depois de muito tempo, a gente que nem o conheceu, a gente o reverencia, sabe? Mas ele sofreu bastante também nessa cidade, né? Muita gente não aturava a espontaneidade dele, as verdades que ele falava para as pessoas. Então, cara, é preciso que se faça esse reconhecimento agora, né? É preciso que as pessoas sejam vistas por quem elas são e pelo trabalho que elas fazem. Sim. Tanto que ele foi assassinado, né, cara? Então acho que isso diz muito. Exatamente. Eu queria saber, eu sei que vocês falaram do Cerco de Poesia, ela nunca foi gravada, mas onde que quem está ouvindo a gente pode escutar algumas dessas músicas que a gente conversou aqui? A gente tem, na verdade, a gente fez um CD do Arrastão da Jabaquara, mas foi um CD como o Guaraná fala, ele parece os bonecos do Arrastão da Jabaquara, assim, com todas com todas as suas imperfeições do papel machê, enfim. E não é aquela coisa plástica, né, impressa, né, é uma coisa feita com as mãos, né. E aí o Guaraná, a gente fez na época acho que 5.000 CDs, e eles praticamente já foram todos, a gente vendeu alguns, mas a gente deu muitos. E agora a gente tem no SoundCloud, o Guaraná tem o SoundCloud dele, eu também tenho o meu, então está disponível no SoundCloud, é só procurar Felipe Guaraná lá, Arrastão da Jabaquara, que aparecem as músicas que a gente tem gravadas. Fora isso, a gente tem essa pretensão de gravar as novas músicas, né? Que a gente tanto ama, tanto adora, mas a gente ainda não tem um orçamento específico para isso. Legal, depois eu vou colocar na descrição desse episódio os endereços do SoundCloud para quem gostaria de ouvir essas músicas. E galera, acho que é isso então. Queria agradecer demais vocês pela disponibilidade de falar com a gente, por esse papo delicioso que foi. Pô, cara, a gente agradece demais. Pra mim foi aprendizado. Muito bom, brigadão. Eu queria agradecer muito, sim, porque é importantíssimo registrar essas coisas. Eu comecei a ouvir os podcasts do Sesc, achei muito legal.
Eu comecei a ouvir muitas histórias ótimas, assim, né? Eu ouvi o Flávio de Araújo, eu ouvi o Luiz Periquet. Então, é muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo de registro, né? Da nossa história, e é importante isso que o Guaraná está fazendo bastante esse papel de registrar agora, né? Isso é muito importante, assim. Sei que existem várias iniciativas na cidade e tudo, mas a gente gostaria de agradecer bastante ao Sesc por esse convite e ter dado esse espaço pra gente. Nós é que agradecemos as palavras e os compartilhamentos de vocês. Eu faço esse agradecimento em nome do Sesc Paraty e em nome dos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio do Conversas Literárias, o podcast de literatura do projeto Sesc Paraty em Rede. E nós temos novos episódios sempre às terças-feiras. Até a próxima!